A garrafa do duende. Quem conta essa história foi o meu avô, já por perto dos 80 anos. Ele não falava com quem que assusta, mas falava com quem carrega algo antigo demais para ignorar, mas pesado demais para contar inteiro. Segundo meu avô, essa história não começou com ele, começou com o meu bisavô, o bisavô dele. Um homem nascido no interior de Minas Gerais, numa região afastada, onde estrada era trilha e luz elétrica demora chegar. É diferente de muita gente que conta esse tipo de coisa. Joaquim não acreditava em duende, espírito ou qualquer coisa do tipo, até o dia em que encontrou a garrafa. Joaquim trabalhava com terra, plantava milho, criava alguns animais e fazia pequenos serviços para os vizinhos. Na propriedade dele havia um pedaço de terra que ninguém usava. Não porque não prestava, mas porque era ruim mesmo. Era assim que os mais velhos descreviam. A terra ali era mais escura, mais úmida, e as plantas que nasciam cresciam tortas como se faltasse alguma coisa, algum nutriente, talvez. Os antigos diziam para não mexer ali. Mas Joaquim não era homem de respeitar avisos sem explicação. No período de seca, precisando aumentar a área de plantio, ele decidiu limpar aquele pedaço e foi ali, cavando, que ele encontrou. Não foi algo visível de cara. A enxada bateu em algo duro. Um som oco, diferente de pedra. Ele cavou com mais cuidado e encontrou uma garrafa grossa de vidro escuro, enterrada de pé, como se alguém estivesse colocada ali com a intenção. A rolha era de madeira, coberta por uma camada grossa de cera endurecida, mas o detalhe que mais incomodou Joaquim foi o outro. A terra ao redor da garrafa estava quente, não quente de sol, quente como se estivesse vindo de dentro. Ele mesmo contou anos depois que aquilo foi o primeiro momento em que sentiu vontade de largar tudo e ir embora, mas não foi. Ele levou a garrafa para dentro de casa. A garrafa ficou em cima de uma prateleira, na cozinha. A esposa dele, Maria, não gostou. Disse que aquilo tinha sido enterrado por um motivo, mas Joaquim riu. Naquela noite, já de madrugada, ele acordou com um som seco. Toque, toque. Ele pensou que fosse madeira estralando, mas o som veio de novo. Toque, toque, ritmo regular. Ele levantou, pegou o lampião e foi até a cozinha. E viu a garrafa parada, mas o som vinha dela. No dia seguinte, Joaquim começou a notar algo dentro do vidro. Uma sombra. Não era líquido, não era sólido, mas se movia devagar, como uma fumaça, só que mais densa, e parecia reagir à presença dele. Sempre que ele se aproximava, aquilo se agitava. Na terceira noite, o som mudou, de batida para arranhão, como unhas raspando no vidro por dentro. A mudança foi tão brusca, foi grudando, primeiro sons, depois sussurros extensos, até que numa madrugada ele acordou com uma sensação estranha, como se não estivesse sozinho, e ouviu claramente: "Tá apertado." Ele se levantou de uma vez. A casa estava escura, mas a garrafa parecia mais escura ainda, como se o conteúdo estivesse crescendo. Maria implorou para ele jogar aquilo fora, enterrar de novo, queimar qualquer coisa, mas que tirasse da casa. Mas Joaquim estava curioso demais e irritado. Ele dizia que aquilo não andava nele. Numa tarde, sozinho em casa, ele pegou um facão e começou a cortar a cera. A rolha estava mais solta do que deveria, como se algo estivesse ajudando. Quando ele puxou, nada aconteceu, nenhum som, nenhuma fumaça, só silêncio. Ele até riu, achou que tinha imaginado tudo, até naquela noite. Ele acordou com a sensação de estar sendo observado. E estava, no entanto, no canto do quarto, perto da porta, tinha algo pequeno, agachado. A altura não passava de meio metro. O corpo era fino demais, braços longos, os dedos compridos, tremidos em pontas escuras. A pele parecia queimado e olhos fundos.
afundados demais para um rosto tão pequeno. Mas o pior era o sorriso, grande demais, aberto demais, como se estivesse limite. A criatura inclinou a cabeça e falou, mas não com uma boca, dentro da cabeça dele. Agora cabe melhor. Nos dias seguintes, nada ruim aconteceu. Pelo contrário, a plantação começou a melhorar. Animais ficaram mais saudáveis. Negócios davam certo, dinheiro que não esperava aparecia. Joaquim começou a ignorar o medo, até começou a aceitar a presença. O doente parecia toda noite, sempre no mesmo canto, sempre olhando, às vezes sorrindo. Depois de uma semana, a criatura falou de novo. Tudo que cresce, cobra. Joaquim fingiu que não ouviu, mas naquela mesma semana começou. Uma galinha apareceu morta, sem sangue, sem marca. Depois outra, depois um porco, sempre do mesmo jeito, como se estivesse tirado o que tinha dentro. E não parado ali. Ferramentas começaram a sumir e reapareciam dias depois, deformadas, com marcas finas como dentes. Maria começou a adoecer, fraqueza, febre, sem explicação. A casa ficou pesada, silêncio demais. E o duende mudou. O sorriso ficou mais aberto, os olhos mais fundos. E agora ele não ficava só no canto. Ele se movia devagar, rastejando pela casa, sempre à noite. Uma noite, Joaquim acordou e não viu a criatura. A casa estava silenciosa demais. Ele levantou e encontrou Maria na cozinha, parada, de pé, olhando para a mesa, sem piscar, sem falar. E atrás dela, o doente, com a cabeça inclinada, observando, como se estivesse avaliando. Naquela hora, Joaquim entendeu, aquilo não era ajuda, era troca, e o próximo não seria um animal. No dia seguinte, ele procurou um homem antigo da região, um sujeito conhecido por lidar com coisas erradas. O velho ouviu tudo sem interromper e disse: "Você não chamou, mas abriu caminho. Para ele é a mesma coisa." A única saída era resolver. Não era simples. Tinha a hora certa, lugar certo e o risco era muito real. O velho foi claro. Ele não vai querer voltar. Na noite marcada, eles prepararam tudo: sal no chão, ferro, fogo e a garrafa no centro. Antes de começarem, o doente já estava lá, mas não era mais pequeno, parecia maior, mais esticado, como se estivesse crescendo errado. E pela primeira vez, não sorria, estava bem sério. Quando o ritual começou, a casa reagiu. As paredes estralaram, vidros quebraram, o ar ficou pesado, difícil de respirar. O doente começou a se contorcer, o corpo dele não tinha forma fixa, mas mudava, alongava, quebrava, parecia um elástico, como se algo que não deveria existir daquele jeito. A voz virou muitas, sobrepostas, raivosas, e então veio o momento final. O velho gritou: "Agora!" Joaquim pegou a garrafa e abriu. E o que aconteceu, ele nunca conseguiu explicar direito. O duende não entrou. Ele foi puxado, sugado, como se algo invisível estivesse puxando de volta. A criatura resistiu, se agarrou no chão, nos móveis, mas foi sendo puxada, virando a massa escura, girando no ar. Antes de desaparecer, olhou direto para Joaquim e dessa vez não tinha sorriso, só entendimento e algo parecido com desprezo. Então sumiu. A garrafa foi selada com ferro, enterrada longe, muito longe. Maria melhorou. Os animais pararam de morrer. A casa voltou ao normal, mas Joaquim nunca voltou a ser o mesmo depois daquela situação. Segundo o meu avô, o bisavô dele nunca mais tocou no assunto diretamente, mas sempre dizia uma coisa: o pior não é o que ataca, é o que oferece. E também dizia: se algo foi trancado, não foi por acaso, deixe trancado. Meu avô terminou a história de forma simples. Disse que nunca encontrou a tal garrafa, nunca viu nada, mas acreditava. Não pela história, mas pela forma como o bisavô dele vivia depois. Um homem que nunca mais mexeu em terra sem rezar antes.
e o que até o último dia de vida evitava olhar para aquela parte do terreno. Nem tudo que parece pequeno é inofensivo. Nem tudo que ajuda está ajudando. E algumas coisas não precisam que você aceite um acordo. Só precisa que você cometa um erro simples, como abrir algo que claramente foi feito para nunca ser aberto. O objeto que veio na mochila. Quem me contou isso foi o meu vizinho, já velho, daqueles que falam pouco e só quando pergunta do jeito certo ele responde. Ele não vivia a história diretamente. Quem viveu foi o tio dele, chamado Elias. Ex-combatente, um homem que voltou da guerra, mas nunca voltou inteiro. E segundo Augusto, não foi a guerra que quebrou Elias, foi algo que ele trouxe de lá. Elias voltou diferente. Não era só silêncio, era ausência. Ele respondia, conversava, mas parecia sempre com metade de atenção em outro lugar. A família achou que era trauma, pesadelo, normal para quem viu coisas demais. Mas tinha um detalhe que ninguém entendeu no começo. Ele não deixava ninguém mexer na mochila que trouxe, nunca. Dormia com ela perto, levava até pro banheiro, deixando do lado de fora da porta. Aquilo não era apego, era vigilância. Um dia, quando Elias estava fora, a mãe dele resolveu abrir a mochila. Não por mal, mas por precaução. Ela disse depois que queria entender o que ele escondia tanto dentro. Não tinha nada demais, roupa, um catil, alguns objetos pessoais e no fundo uma garrafa pequena, de vidro escura, pesada, selada com uma tampa improvisada, envolvida em pano e fita. Ela achou estranho, mas não abriu. Guardou tudo de volta, mas cometeu um erro. Mudou a posição da garrafa. Quando Elias voltou, percebeu na mesma hora. Não demorou nem um minuto. Ele ficou parado, olhando a mochila aberta. Depois olhou para a irmã e perguntou com a voz baixa: "Você mexeu?" Ela tentou negar, mas não conseguiu sustentar. Elias não gritou, não brigou, mas ficou pálido e disse só uma coisa: "Nunca mais encoste nisso." Naquela noite, depois de insistir muito, ele falou. Disse que aquilo não era dele, que encontrou durante uma operação numa casa abandonada, numa região onde a equipe tinha sido enviada para limpar a área. Segundo ele, a casa estava vazia, mas não parecia abandonada. Tinha comida seca, objetos no lugar, como se alguém estivesse saindo às pressas. E no porão encontraram várias garrafas, algumas quebradas, outras intactas, todas iguais, escuras e seladas. Um dos homens abriu uma e foi aí que começou. Elias nunca descrevia direito, sempre desviava. Mas uma vez ele falou mais. Disse não era fumaça, não era animal, era pequeno, rápido e parecia saber exatamente onde estava cada um. O homem que abriu a garrafa foi o primeiro, começou a gritar e parou rápido demais. Quando olharam, não tinha mais sangue suficiente nele e não tinha marca clara de ataque, só ausência. Eles entraram em pânico, alguns fugiram da casa, outros tentaram reagir, mas o problema não era a quantidade, era o comportamento. Aquilo não atacava como animal, observava, escolhia e desaparecia. Elias, na confusão, derrubou uma mochila e uma das garrafas intactas caiu dentro. Ele não percebeu na hora, só depois, quando já estava longe, e aí decidiu não abrir. Ele voltou para casa, mas disse que durante todo o caminho sentia como se algo estivesse acordado dentro da mochila. Não fazia barulho, mas presente, esperando o momento certo. Na primeira noite, nada. Na segunda, ele ouviu um som seco, baixo, como o vidro sendo tocado por dentro. Ele não abriu, não verificou, só ficou olhando para a mochila até amanhecer. Com o passar dos dias, a casa começou a ficar estranha. Coisas fora do lugar, portas entreabertas, objetos pequenos sumindo e reaparecendo depois, e sempre a sensação de estar sendo observado, mas de longe, de perto, muito perto. Nunca mais a irmã dele acordou cedo. Levantou e foi até a cozinha e viu algo no chão, pequeno, agachado, virado de costa.
Ela pensou que fosse um animal, até eles viram. Ela nunca descreveu direito, só disse que o rosto não parecia feito de um animal e que o sorriso era grande demais. Ela gritou, Elias veio correndo, mas quando chegou não tinha nada, só a garrafa, fora da mochila. Foi nesse momento que Elias decidiu agir. Ele disse que não podia matar aquilo, porque aquilo não estava vivo do jeito normal. Só tinha uma opção, voltar. Meses depois ele voltou sozinho. Ninguém quis ir, nem acreditando totalmente na história, mas ninguém quis arriscar. Ele voltou até a casa, entrou e desceu até o porão. As garrafas ainda estavam lá, algumas quebradas, outras não. Ele colocou a que trouxe junto das outras, sem abrir, sem mexer, e saiu. Depois disso, nunca mais aconteceu nada, nem som, nem presença, nem sensação. Elias mudou, mas a casa voltou ao normal e a vida seguiu. Meu vizinho terminou esse relato dizendo que o tio dele só repetia uma coisa, que aquilo era um garra doente. E só hoje eu percebo que realmente poderia ser um garra doente, porque já ouvi vários relatos sobre garras doentes, sobre seres da natureza, elementares e estudos sobre isso. E acredito sim que existe algum serzinho, só que existe os bons e os ruins.